Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo no meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a lição da escola sabatina, a lição número 7, motivados pela esperança. A gente tem que ser motivado, a buscar a Deus e também, motivados para esperar a segunda vinda de Jesus. A gente tem que se sentir motivados pela palavra. E sendo motivados pela palavra, a gente fica motivado a esperar a segunda vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, antes de eu falar sobre essa lição, vamos orar para fortalecer a nossa fé. Vamos orar, para buscarmos mais ainda a esperança da segunda vinda de Jesus Cristo, mas primeiro crendo em sua palavra, depois, motivados pela sua vinda. Vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este momento, esse dia do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. Te agradeço muito, Senhor, por viver este momento, respeitando os teus dias, Senhor. Todos nós temos que respeitar o seu dia, guardar o sábado. Eu sei que tem a controvérsia no mundo, que as pessoas não respeitam o seu dia, Senhor. Por isso, venho aqui hoje, para pregar a Tua palavra, pregar a Tua motivação que o Senhor tem pelas pessoas, buscar as pessoas, para o Seu reino, para a eternidade. Por isso, meu Deus, faça de mim o Seu servo, para que eu possa ajudar, Senhor, a pregar a Tua palavra, sim de buscar, os filhos que estão perdidos, os filhos do Senhor que estão perdidos neste mundo. Por isso, meu Deus, neste momento eu agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, vamos começar a lição número 7, motivados pela esperança, a lição de sábado. O verso para memorizar. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Isso está em Isaías capítulo 25, verso 9. A lição de sábado. A segunda vinda de Jesus é um dos temas centrais das Escrituras. É um fio de ouro que atravessa as páginas sagradas da Bíblia. Um estudioso estimou que há 1845 referências à segunda vinda de Cristo no Antigo Testamento. Nos 260 capítulos do Novo Testamento há mais de 300 referências ao retorno de Cristo. Um em cada 25 versos menciona essa esperança. Depois que a reforma na Europa naufragou e foi dificultada por divisões e conflitos, o protestantismo criou raízes no Novo Mundo, no território que se tornaria os Estados Unidos. Muitas pessoas buscaram tomar o manto da verdade, o que incluía a crença sobre a segunda vinda de Cristo. Entre essas pessoas estava um fazendeiro batista chamado Guilherme Miller. A partir de seu estudo da Bíblia, ele acreditou que Jesus viria em breve em sua geração. Ele começou a pregar esta mensagem, iniciando um movimento que, embora tenha enfrentado um grande desapontamento, revelou verdades que permanecem relevantes. Esta semana examinaremos por que a segunda vinda de Cristo tem alegrado o coração dos crentes ao longo dos séculos e como devemos nos preparar para este evento. Isso é a lição que se baseia nos capítulos 18 a 21 do livro Grande Conflito. O batista Guilherme Miller, ele, antes de entrar para a Igreja Batista, que sua família era da Igreja Batista. E ele não acreditava muito na Bíblia Sagrada, ele duvidava. E um dia ele fez um desafio. Vamos ver quem está certo, eu ou a Bíblia Sagrada? Ele leu de Gênesis ao Apocalipse e ele viu que a Bíblia estava certa. A Bíblia sempre esteve certa. As pessoas podem duvidar, podem desafiar, podem não crer, mas, querendo você ou não, a Bíblia é verdadeira e será sempre verdadeira.
Não vá você desacreditar na Bíblia Sagrada e falar que a Bíblia é uma mentira. Você está enganado, você está se enganando. A Bíblia é a verdadeira palavra de Deus. Olhe na história as catástrofes que aconteceram, que a Bíblia nunca foi atingida. A lição de domingo. A promessa de seu retorno. Os reformadores protestantes e os peregrinos que partiram da Holanda para o Novo Mundo almejaram pela volta de Jesus. Eles aguardavam ansiosamente este alegre evento. John Wycliffe aguardava a vinda de Cristo como a esperança da Igreja. Calvino falou por todos os reformadores quando se referiu ao glorioso retorno de Cristo como o evento mais feliz de todos. Para os homens e mulheres fiéis a Deus, a segunda vinda de Cristo era algo a ser recebido com alegria. Quer dizer, a esperança que os nossos antepassados passaram, e creram, porque nós, hoje, não vamos crer. Porque nós, hoje, não vamos acreditar. Porque hoje a gente não pega uma Bíblia Sagrada, e lê os textos, os versos que falam da segunda vinda de Jesus? Por que nós não vamos se preparar para este evento? Os antepassados classificaram esse dia como o evento mais feliz de todos. Não é um evento de casamento que você vai, não é um evento de aniversário que você se alegra, você fala que é o dia mais feliz de sua vida, porque você frequentou aquele evento. Sim, você deve acreditar, que na segunda vinda de Jesus, que será o melhor dia de todos os tempos. De todos os tempos que você viveu. Esse evento é glorioso, maravilhoso. Por que as seguintes passagens bíblicas deram tanta esperança aos cristãos ao longo dos séculos? Essa é a primeira pergunta. É fácil entender por que a crença na segunda vinda de Cristo traz tanta esperança e alegria aos cristãos. Ela aponta para o fim do sofrimento e da morte, inaugura o tempo de paz e da vida plena, prevê o fim de lutas e guerras em um mundo de felicidade e comunhão eterna entre Cristo e os redimidos de todas as eras. Em todas as épocas, a vinda do Senhor tem sido a esperança de seus verdadeiros seguidores. A última promessa do Salvador no Monte das Oliveiras, que ele viria outra vez, iluminou o futuro aos seus discípulos. Encheu o coração deles com alegria e uma esperança tão grande que as tristezas não poderiam apagar nem as provações ofuscar. Em meio a sofrimento e perseguição, o aparecimento de nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus foi a bendita esperança. Isso está em Timóteo capítulo 2, versículo 13. Quando os cristãos tessalonicenses estavam cheios de pesar ao sepultarem seus queridos, que pensavam que estariam vivos para testemunhar a vinda de Jesus, Paulo, seu instrutor, apontou-lhes a ressurreição que ocorreria por ocasião do advento do Salvador. Então os mortos em Cristo ressurgiram e juntamente com os vivos seriam arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Isso quem disse foi a Ellen G. White no Grande Conflito, na página 258. A pergunta no rodapé: por que a segunda vinda de Jesus é tão importante para a nossa fé? Considerando que os mortos dormem, por que a volta de Jesus é tão crucial? Sem ela, porque estaríamos, como Paulo disse, em uma situação totalmente desesperadora. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15, verso 15 a 18. Vamos ler. 1 Coríntios capítulo 15, versos 15 a 18. Vamos achar aqui na Bíblia Sagrada. Primeira Coríntios capítulo 15, versos 15 a 18.
a ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Verso 15. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais os que dormiam em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Isso Paulo fez uma pergunta, que era uma contradição. O que a igreja de Coríntios pensava? Que Jesus não ressuscitou. Que eles falavam que Jesus não morreu, que ele nem ressuscitou. Eles eram contra Paulo, que era o que o Paulo mandava as cartas, que era para a igreja, eles não concordavam, que eles questionavam Paulo. Mas, cara, Paulo mandou essa mensagem de volta. Cara, falando, Cristo então não morreu, cara, Cristo não ressuscitou. Cara, que vã é a promessa, cara, dessa segunda vinda. Cara, que vã é a promessa que ele salvou a todos nós. E essa controvérsia tem até nos dias de hoje. Se você, cara, tiver alguém, cara, se você escutar alguém, cara, falando que Jesus não vai voltar, que Jesus não morreu, não ressuscitou, basta você contradizer essa pessoa. Fale, cara, tenha a coragem, cara, tenha a esperança de que você converterá aquela pessoa. Cara, se você não converter aquela pessoa, pelo menos ajuda ela, cara, a entender, cara, a buscar, cara, o entendimento, cara, que ela está errada. A lição de segunda-feira, esperando o tempo. Embora os reformadores acreditassem no retorno literal, visível e audível e glorioso de Cristo, a compreensão desta verdade mudou o tempo. Pregadores populares do século XIX ensinaram que Cristo viria para estabelecer o seu reino na terra e inaugurar 1000 anos de paz. Isto levou a uma letargia espiritual. Os discípulos de Cristo também entenderam mal a natureza da vinda do Messias. Pensavam que ele viria como um general que quebraria o jugo romano, não como aquele que os libertaria da condenação e dos grilhões do pecado. Por que os israelitas do passado, há 2000 anos atrás, acreditavam que Jesus viria para acabar com o Império Romano? Porque eles não aguentavam mais o domínio romano, o domínio do Império Romano. Eles não aguentavam. Eram tributos caros, fora do alcance das pessoas. Tinha que viver da pescaria, para pagarem os tributos. Então, quer dizer, eles não aguentavam mais. Eles clamavam pela libertação. Mas, Jesus não veio para libertar o povo do Império Romano. E sim ensinar a todos a verdade. A pergunta número 2. De que modo o Senhor voltará? Quando Cristo veio pela primeira vez como um bebê na manjedoura de Belém, poucos discerniram a sua vinda. Mas quando ele vier pela segunda vez, todo olho o verá. Não vai às igrejas evangélicas para pregar que tem arrebatamento secreto, que é mentira. É mentira das igrejas evangélicas. A igreja que pregar sobre o arrebatamento secreto está enganando você, enganando a todos. Não tem arrebatamento secreto. Arrebatamento no final dos tempos, quando Jesus aparecer no céu, nossa segunda vinda, todo o olho o verá. Se você prega o arrebatamento secreto, você está chamando a Bíblia de mentirosa. Você está defamando a Bíblia Sagrada. Tome cuidado, fiéis.
Não acreditem em anedotas, não acreditem em distorções de palavras. Busquem na Bíblia. Leem a Bíblia. Não fiquem acreditando em seus pastores, bispos, padres. Leem a Bíblia. Todo ouvido ouvirá a trombeta. Todos contemplarão sua glória. Não sejamos enganados. As Escrituras deixam bem claro que os eventos que cercam o seu retorno. Ao povo de Deus que por tanto tempo peregrina em sua jornada na região e sombra da morte. Isso está em Mateus capítulo 4, verso 16. Vamos ler Mateus capítulo 4, verso 16. E o povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-se a luz. Dali por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quer dizer, os israelitas andaram por muitos lugares, na esperança de seu retorno. É dada uma esperança preciosa e que inspira alegria na promessa do aparecimento daquele que é a ressurreição e a vida. João capítulo 11, verso 25. Para levar o novo lar aos seus filhos exilados. A doutrina do segundo advento é sem dúvida a nota tônica das Sagradas Escrituras. Desde o dia em que o primeiro casal caminhou entristecido para fora do Éden, os filhos da fé têm esperado a vinda do prometido. Isso quem escreveu foi Ellen G. White, O Grande Conflito, página 256. Um dos primeiros líderes adventistas, Luther Warren, dizia aos jovens: a única maneira de estar pronto para a segunda vinda de Cristo é se preparar para e permanecer pronto. A mensagem do breve retorno de Cristo é um apelo urgente a cada um de nós para examinar o coração e avaliar a vida espiritual. É um chamado para a vida piedosa. Não pode haver naturalidade na luz de Cristo. Quer dizer, temos que ter a esperança. Temos que acreditar. Não ficar duvidando da sua segunda vinda. E sim ter a esperança. A pergunta no rodapé é: como a Bíblia nos encoraja sobre maneira pela qual Cristo virá? Isso está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 2 a 5 e Hebreus capítulo 9, verso 28. Vamos ler esses textos. Vamos para 1 Tessalonicenses, no Novo Testamento. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 2 a 5. Pois vós mesmos está inteirados com precisão do que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores do parto que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos de noite nem das trevas. Quer dizer, a gente tem que se preparar, a gente tem que prestar atenção às profecias. Quando chegar tal profecia, que você escutou alguém falando, ou você estudou para isso, chegou o tempo do fim, vou me preparar. Chegou, o tempo do ápice, vou me preparar. Não ficar, sem ler, sem estudar. Depois, quando chegar, você ficar surpreso. É que muitas pessoas vão passar. Não estudam, não lê a Bíblia Sagrada. Vão passar por surpresas. E vai chegar o momento de decidir se é ficar do lado de Cristo ou do lado da besta, do anticristo. Lição de terça-feira: Guilherme Miller e a Bíblia. Assim como os reformadores, com a ajuda divina, descobriram a verdade sobre a justificação somente pela fé em Cristo, Guilherme Miller foi instrumento de Deus ao redescobrir a verdade sobre como será a volta de Cristo.
Ao estudar as Escrituras, Miller descobriu um Cristo que o amava mais do que ele poderia imaginar. Com uma Bíblia, uma caneta e um caderno, começou a ler Gênesis e continuou na compreensão de cada passagem. Ao comparar verso com verso, ele permitiu que a Bíblia se explicasse. A pergunta número 3. Que princípios de interpretação da Bíblia há nessas passagens? Quando Miller comparou verso com verso, os mistérios da Bíblia foram abertos a ele. Ele procurou a verdade como alguém que busca um tesouro escondido e foi recompensado. O Espírito Santo abriu a palavra de Deus ao seu entendimento. Ele examinou as profecias com a mesma diligência com que estudava as outras passagens bíblicas. A pergunta número 4. O que essas passagens nos ensinam sobre a compreensão das profecias bíblicas? Os símbolos nos livros proféticos não estão fechados em mistério. Deus nos deu sua palavra para nos preparar para os eventos que em breve ocorrerão. Miller entendeu que a profecia era o seu melhor intérprete. Os símbolos são esclarecidos pela própria Bíblia. As bestas representam reis ou reinos. Isso está em Daniel capítulo 7, versos 17 a 23. Vamos ler Daniel capítulo 7. Essa passagem de Daniel eu amo. Quando comecei a entender de profecia, eu me apaixonei, pela essa passagem, do livro de Daniel, o livro inteiro de Daniel eu amo. Temos que gostar, temos que se apaixonar pela palavra de Deus. Capítulo 7, versos 7, capítulo 7, versos 17 a 23. Estes grandes animais são quatro reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre de eternidade em eternidade. Então tive de desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinham na cabeça e de outro que subiu diante do qual caíram 3, daqueles chifres que tinham olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. E eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles, até que os veio o ancião de dias e fez justiça do Altíssimo, santos do Altíssimo, e veio ao tempo em que os santos possuiriam o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e fará em pedaços. Quer dizer, ele está falando aqui de Roma. Ele está falando do Império Romano, que começou em 168 a.C. e foi até 476 depois de Cristo. Pisando, matando, todos. Foi um reino cruel. Pega a história de Roma, você vai ver que todos esses anos que Roma aprontou e vai voltar a aprontar, vai se repetir de novo, tem dupla aplicação. Só que em tempo curto, em tempo abreviado. O vento apresenta a destruição, Jeremias 49:36. A água representa povos ou nações, Apocalipse 17:15. Uma mulher representa a igreja, Jeremias capítulo 6, versos 2 e Efésios capítulo 5, versos 22 a 32. As profecias de Daniel e Apocalipse são dadas em linguagem simbólica, sendo que um dia profético equivale a um ano literal. Em Números capítulo 14, 34, Ezequiel 4, 6. Quando Miller aplicou esses princípios de interpretação, ficou surpreso com o que descobriu em relação ao que acreditou ser o momento do retorno de Cristo. A pergunta no rodapé: por que uma compreensão correta do símbolo profético é importante para a nossa fé? Porque devemos estudar e
Buscar, o que significa? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Temos que buscar versos por versos. Foi o que Guilherme Miller fez. Isaías não fala, quero um pouco de entendimento aqui, quero um pouco ali, aqui, ali. Quero você vai buscando entendimento. É só você querer. Se empenhar a buscar. A lição de quarta-feira, os 2.300 dias de Daniel, capítulo 8, verso 14. Miller observou que os eventos preditos se cumpriram. Os 400 anos da permanência dos descendentes de Abraão, os 40 anos da peregrinação do deserto, os 70 anos de cativeiro e as 70 semanas destinadas a Israel. A pergunta número 5. O que esses versos nos dizem sobre o cronograma de Deus para o primeiro advento? Ao estudar as profecias comparando verso com verso, Miller concluiu que se Deus tinha cronogramas na Bíblia, devia haver um cronograma para a segunda vinda de Cristo. A pergunta número 6. Que evento ocorreria no final dos 2.300 dias? Miller acreditava que a noção popular que a purificação do santuário era a purificação da terra pelo fogo. Ele estudou as escrituras para entender um evento tão importante. Descobriu a ligação entre Daniel 8 e 9. O anjo foi instruído. Explique a visão a esse homem. Daniel 8:16. No fim de Daniel 8, a única parte da visão desse capítulo não havia sido explicada. Daniel capítulo 8:27. Era sobre os 2.300 dias. Depois o anjo retornou a Daniel e disse: Vim para dar a você inteligência e discernimento. Isso está em Daniel capítulo 9, 22, 9, 23 e 25 a 27. Em referência à compreensão dos 2.300 dias. Sabendo disso, depois de pedir a Daniel que prestastes atenção à mensagem e entendesse a visão, Daniel 9, 23. As primeiras palavras do anjo foram: 70 semanas são determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade. As 70 semanas, elas são 490 anos, que era de perdão, que era de purificação, que era de os israelitas, que era se arrependessem de seus pecados, que era buscassem a Deus, que era uma nação, que era israelita, que era buscar a Deus. Teve 490 anos, que era de perdão, que era de buscar o perdão. Igual hoje, que ainda a porta da graça está aberta. Não sabe se o quando irá fechar. Que era por isso que você tem que buscar a Deus hoje. Que era pedir perdão hoje. Que era foi o que aconteceu com Israel. Que era teve 490 anos, que era de perdão e de arrependimento. Mas não aconteceu. A palavra traduzida como determinadas significa literalmente cortadas. 70 semanas, 490 anos deveriam ser cortadas. Mas de quê? Da visão dos 2.300 dias, obviamente a única parte de Daniel 8 que Daniel não havia entendido o que o anjo tinha vindo explicar. Visto que o ponto da partida das 70 semanas foi desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Está em Daniel capítulo 9, 25. Miller sabia que se estivesse essa data, poderia ser o início das 70 semanas e entender a profecia dos 2.300 dias. Foi em 457 a.C. Era a retomada, que era dos israelitas, que era depois, que era da destruição que Babilônia, que era destruiu o templo em Jerusalém, que era as duas tribos moravam lá, que era Judá e Benjamim, que quando que era Roboão e Jeroboão, depois do reinado de Salomão, que era reinaram, que era foi uma divisão de reino, que era Jeroboão ficou com 10 reinos, e Roboão ficou com 10 reinos, com 10 tribos, e Roboão ficou com 2 tribos, que eram 12, que era 2 para Roboão e 10 para Jeroboão. Mas essas 10 tribos foram que eram mortas. O Império Assírio,
cara, destruiu 10 tribos de Israel. E que permaneceu? Cara, as 2 tribos no Império de Roboão, cara, Judá e Benjamim. Cara, ficaram morando, cara, em Israel, cara, em Judá. Cara, e tinha lá o Templo de Salomão. Cara, e Babilônia, o Império Babilônico destruiu esse templo. Por isso que em 457 a.C., Neemias, cara, lê Neemias, tem na Bíblia Sagrada, cara, ele explicando, cara, como foi a peregrinação dos israelitas, cara, para a construção, cara, dos muros de Jerusalém. Cara, foi em 457, com o decreto de Artaxerxes, o rei Artaxerxes, era o rei da Pérsia. Depois, cara, o muro ficou pronto em 408 a.C. e em 408 até o ano 27 do batismo de Jesus, cara, foram 70 semanas estão determinadas para o seu povo. Quer dizer, foi um tempo, cara, de 408, faz a conta aí para você ver, 408 até ao ano 27, 408 antes de Cristo ao ano 27 depois de Cristo, com o batismo de Jesus. Eu vou explicar esse tema, hoje no Desvendando o Apocalipse, eu vou fazer a igreja de Filadélfia, depois na semana que vem vou fazer Laodiceia, e depois de Laodiceia, eu vou vir com o capítulo 10 de Apocalipse, explicando a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que está em Daniel, capítulo 8, 14. Eu vou explicar mais detalhadamente. Confere aqui no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia que você vai entender esta profecia. E nos vídeos antigos, no começo do meu canal, eu também explico sobre essa profecia. Dá uma olhada aqui no conteúdo do meu canal. A lição de quinta-feira, a linha do tempo profética mais longa. A pergunta número 7. Quando foi emitido o decreto para permitir que os cativos de Israel na Pérsia foram libertos para reconstruir o templo? O decreto de Artaxerxes de 457 a.C. foi o último de 3 decretos que permitiram que os judeus retornassem para reconstruir Jerusalém e restaurar os serviços do templo. E esse terceiro decreto foi o mais completo e marca o início dos 2.300 dias e anos. A pergunta número 8. Quando começaria todo esse período profético? Que eventos importantes esses versos predizem? Nessa profecia, Daniel predisse que desde a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias seriam 69 semanas proféticas, ou 483 dias, ou anos literais, visto que o decreto foi emitido no outono de 457 a.C. 483 anos se estende até o outono de 27 depois de Cristo. A palavra Messias significa ungido. No outono de 27 depois de Cristo, Cristo foi batizado e recebeu a unção do Espírito. Isso está em Atos capítulo 10, verso 38. Depois do batismo, Jesus saiu pregando o Evangelho e ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Isso está em Marcos capítulo 1, versos 14 a 15. Na primavera de 31 depois de Cristo, no meio da última semana profética, 3 anos e meio após o seu batismo, Jesus foi crucificado. O sistema de ofertas que apontavam para o Cordeiro de Deus cessou com o sacrifício do Calvário. O tipo havia encontrado no antítipo e finalmente todos os sacrifícios e ofertas do sistema cerimonial cessaram. A pergunta número 9. Como terminaria a profecia das 70 semanas? As 70 semanas ou 490 anos destinados aos judeus terminariam em 34 depois de Cristo, com a rejeição da mensagem do Evangelho pelo Sinédrio. Isso está em Atos capítulo 6, versos 8 a 7. Subtraindo 490 anos da profecia dos 2.300 anos, restaram-se 1.810 anos, que nos levam a 1844. Miller acreditava que o santuário era a terra e pressumiu que Cristo purificaria a terra pelo fogo em 1844. Quer dizer, vocês entenderam, né? Era um resumo aqui, era sobre a profecia das 2.300 tardes e manhãs, a profecia mais longa da Bíblia.
Isso está em Daniel capítulo 8, verso 14. Daniel não entendeu essa visão, mas era visão para muito tempo distante. É por isso que ele não entendeu. Então, o povo de Israel tiveram 490 anos. Acabaram-se no ano 34. Estevão, o primeiro mártir, morreu na mão do Sinédrio. No ano 34. Acabou ali a graça dos israelitas. Acabaram o tempo da graça. E desse tempo, 34, até 1844, 1810 anos. O que aconteceu nesse período de 1810 anos? Aconteceu a restauração do dia guardado, que foi de sábado para o domingo, que era a restituição do papado, que ficou 1260 anos no poder. Acabou-se o seu poder em 1798, começou em 538 e terminou em 1798, e depois de 1798 até 1844, foi o cumprimento. 1844, foi o término da profecia das 2.300 tardes e manhãs. 1810 anos depois do ano 34. A lição de sexta-feira, estudo adicional. O óleo no gráfico a seguir as profecias das 70 semanas e dos 2.300 dias. As profecias começam em 457 a.C. e predizem os eventos em torno do Messias, o príncipe, sobre quem a profecia de 70 semanas se fundamenta. Com essa base sólida, a profecia das 2.300 dias termina no ano de 1844. Assim como os primeiros discípulos, Miller e seus colaboradores não compreenderam completamente o que significa a mensagem que apresentavam. Erros porque muito tempo estavam estabelecidos na igreja os impediam de chegar a uma interpretação correta de um ponto importante da profecia. Dessa forma, embora proclamassem a mensagem que Deus lhes confiava para transmitir ao mundo, acabaram sofrendo um desapontamento por causa de uma compreensão equivocada do significado dessa mensagem. Está isso em Ellen G. White, O Grande Conflito, páginas 299 e 300. No entanto, Deus cumpriu seu misericordioso propósito, permitindo que a advertência do juízo fosse feita exatamente do modo como ocorreu. O grande dia estava próximo e, pela providência divina, o povo foi provado em relação ao tempo definido, para que lhe fossem manifestos que estavam em seu coração. A mensagem era destinada a aprovar e purificar a igreja, e seus membros deveriam ser levados a ver as suas afeições estavam postas neste mundo ou Cristo no céu. O Grande Conflito, página 301. É isso, povo de Deus. Essa foi a lição Motivados pela Esperança. Guilherme Miller, quando começou a entender as profecias, quer dizer que ele estava errado, que a Bíblia estava certa, ele começou a pregar. Ele pregou de 1834 até o ano 1444. Por 10 anos ele pregando a segunda vinda de Cristo. Mas não era a segunda vinda de Cristo. Ele entendeu que o santuário seria purificado, que as coisas aqui da terra seriam limpas. Acabavam-se os lixos daqui da terra, as destruições, o choro, as calamidades. Então, ele entendeu que Jesus viria, mas Jesus não ia vir. Começaria o juízo investigativo dos mortos. Ia passar de sacerdote para sumo sacerdote. Então, por isso que o santuário seria purificado. Ia ter uma mudança de posição. De Jesus iria sair de sacerdote para ir para reger, para cumprir como sumo sacerdote. Então, Guilherme Miller e seus companheiros entenderam errado. Por isso que teve o desapontamento. Mas eu vou explicar isso no Apocalipse 10, lá no Desvendando o Apocalipse. Eu vou explicar por que teve esse desapontamento. Vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo, que fez de mim o seu servo,
para pregar e para preparar ao povo, para levar a tua palavra, para que eles possam saber da verdade, para que eles possam sair da mentira, da mesmice de não entender nada da Bíblia, e sim começar a estudar a Bíblia Sagrada, entender as profecias e de buscar mais a sua palavra, meu Deus. Muito obrigado por este dia, Senhor, o dia do Senhor, o sábado do Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Por isso, tudo isso agradeço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. É isso, irmãos e irmãs em Cristo. Essa mensagem que eu deixei para vocês, a todos, assistem, coloquem em seus corações esta profecia maravilhosa das 2.300 tardes e manhãs. E sim, busquem a estudar, busquem a professar a sua fé. Por isso, povo de Deus, eu preciso da ajuda de vocês. Se inscrevam no meu canal, deixe os seus likes, ative o sininho de notificação para receberem meu vídeo e até a próxima lição, a lição número 8 da Escola Sabatina. Até a semana que vem. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!